Fala pessoal, Davi Nigro aqui. A ideia para o vídeo de hoje é compartilhar com vocês a minha experiência de uso durante 5 meses da TV Samsung QN90B 43 polegadas. Uso esse, né, que eu fiz deixando a TV como monitor. Então eu saí de um LG 240 Hz convencional 27 polegadas Full HD e fui para esse display da Samsung 43 polegadas 4K 144 Hz, ok? Então o que eu quero compartilhar aqui com vocês é a experiência real após esses 5 meses que fiquei com ela e trazer algo além do que nós estamos acostumados a ver nas análises que são feitas logo quando o produto chega no mercado. Então, muitas vezes você tem nas análises simplesmente uma reformulação das características que a Samsung já entrega através do marketing convencional. Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês a minha experiência para que vocês possam, através desse vídeo, entender o que vocês terão em casa caso comprem, né, adquiram aí essa TV. Então, começando aqui, só para evidenciar a compra, ela foi feita no dia 21 de junho, chegando em casa no dia 6 de julho. Paguei um valor considerável na época, apesar de que na época a Samsung ela disponibilizava alguns brindes, eu optei por uma soundbar, a Q600B, então, enfim, considerando o preço desses dois itens separadamente, valeu a pena, mas valeu a pena pelo brinde, tá? Não considero que esse display hoje, sozinho, caso o valor seja esse, valha a pena. Bom, seguindo aqui, eu separei uma lista de prós e contras, tá? Vou abordar cada um deles aqui em detalhes para ajudar vocês a decidirem se vale a pena ou não a aquisição desse display. Vamos lá. Primeiro Pro é um display 43 polegadas, 4K, 144 Hz. Hoje é de conhecimento geral que um monitor com essas características, dificilmente com esse número de polegadas, ele é muito mais caro do que até mesmo do que eu paguei nessa TV na época de lançamento dela. Então, um monitor com características próximas, ele custa muitas vezes o dobro do que esse display está custando hoje. Então, fica aqui a minha recomendação para vocês, né? Como eu falei, eu saí de um LG 240 Hz Full HD e fui para uma TV para uso diário, trabalho e jogos. Então, utilizei como monitor. E, olha, se vocês puderem experimentar, vale a pena. Eu acho que é um salto que após dado você fala, cara, eu não quero voltar atrás, né? Redefine a experiência de uso quando você considera uma televisão como display. E a minha experiência foi com a QN90B. Então, vamos lá. Primeiro Pro, polegadas, a resolução, taxa de atualização. FreeSync Premium, tá? /VRR. Por que eu destaquei aqui o FreeSync Premium? Porque eu testei também esse display em conjunto com uma GPU AMD 6800 XT, tá? E vou falar da minha experiência com a NVIDIA que entra na parte dos contras e vocês vão entender. Então, para quem tem AMD, já fica o primeiro Pro. Compensa muito esse display em comparação direta com quem tem NVIDIA. Vou detalhar direitinho isso. Terceiro ponto positivo, brilho do display. É bacana destacar isso, especialmente quando a gente compara com as TVs OLED. Eu substituí a QN90B por uma LG C2 de 42 polegadas, tá? Vou falar mais sobre isso, mas de cara a gente vê que você tem a deficiência de brilho na OLED e é onde essa tela se destaca. O brilho dela é realmente muito, muito presente, muito vivo, bem bacana. Tempo de resposta. Essa TV a gente pode visitar no Artins, né, no teste onde eles mensuraram o tempo de resposta e ela chegou a impressionantes. No pior dos casos, 11 milissegundos. Nos melhores casos, 6 a 5 milissegundos. E compartilhando a minha experiência prática, foi fantástico fazer uso dessa TV para jogos. Eu me surpreendi. Eu estava esperando, né? Uma vez que eu estava saindo de 240 Hz para 144, eu estava esperando uma experiência inferior. Não foi o caso, foi uma experiência extremamente satisfatória. Então, caso você tenha medo de, poxa, vou comprar uma TV, eu vou conseguir fazer uso dessa TV num contexto competitivo? Sim, você vai. Outro ponto bacana, baixo nível de ghosting, tá?
Existem ressalvas aqui quanto ao fato de ser um painel VA, né, existem problemas associados a isso, mas, enfim, especialmente quando a gente fala de um contexto de cinza para preto, mas, assim, na prática, nos 5 meses, o que eu percebi, inclusive em relação ao meu antigo monitor da LG, é que esse display tem baixo para nulo nível de ghosting. Foi uma experiência extremamente satisfatória. Como mencionei acima, ele é indicado para GPUs AMD. Isso porque a minha experiência de uso entre Samsung e AMD foi muito superior à minha experiência entre Samsung e NVIDIA. Tá? Então, se você tem AMD, compensa muito. Último ponto positivo que eu destaquei aqui, os 43 polegadas, como falei logo no início, vale muito a pena essa migração de monitor para TV, justamente por conta do tamanho. E bom, estes são os pontos positivos. Agora os pontos negativos, os contras, né, que enfrentei durante esses 5 meses e que me fizeram migrar para uma LG OLED C2 42 polegadas. Eu coloquei aqui os pontos em ordem de relevância, tá? Do que eu considerei que mais me incomodou para o que menos me incomodou. Então, o primeiro ponto a mencionar é a questão do flicker. Deixando claro aqui, eu não consegui observar o flicker em si, mas eu sentia o desgaste visual. Tá? Então, a resposta do fato de ser um display com PWM, não flicker free, foi justamente que eu percebia no uso, trabalhando ali após algumas horas, que eu ficava incomodado. E, inclusive, é importante mencionar que eu já vinha nos últimos 2 meses, eu vinha aí consumindo remédio para dor de cabeça com uma certa frequência. E eu associei primeiramente a um desgaste normal esperado da visão, e não foi o caso. Fui ao médico e nada mudou na minha lente, no óculos, absolutamente nada nesse nível. E eu descobri, já estou na 3ª semana com a LG OLED, que isso estava ocorrendo por conta do flicker. Eu vou fazer uma ponte aqui para análise do Artins, tá? Para mostrar que não são coisas apenas da minha cabeça, não estiveram presentes apenas na minha experiência. A gente consegue comprovar isso com uma avaliação técnica mais profunda. Falando desse quesito de flicker, a gente tem a menção aqui da frequência e tudo mais, e um ponto muito importante. Quando a gente faz uso do Game Mode, tá? Por que isso é importante? Você vai fazer uso desse display no modo Game. Se você não fizer o uso no modo Game, desabilitar o Game Mode, você perde VRR. Não me lembro agora se você perde os 120, 144 Hz, mas enfim, você perde muito, tá? Saindo do Game Mode. Saindo do Game Mode, você estaria utilizando essa TV como uma TV para sua sala, por exemplo, ou para o seu quarto. Então, vai comprar esse display para usar como monitor? Então, você vai estar ali vinculado ao Game Mode. Simplesmente essa vai ser a sua realidade de uso diária, em termos de perfil. E nesse modo, o Artins ele menciona que há uma queda da frequência de 960 Hz para 120. E menciona que essa baixa frequência pode causar dor de cabeça se você for sensível a flicker. Então, tenham isso em mente, tá? Quer comprar essa TV para trabalhar, para ficar o dia inteiro na frente dela? Pode ser que você venha se incomodar com o flicker e isso estrague completamente a sua experiência. Isso passou a me incomodar ao longo do tempo quando fiquei mais horas trabalhando na TV. Enquanto eu jogava e aumentava a minha distância, eu não sentia muito isso. Basicamente não sentia. Mas para trabalho, eu passei a me incomodar bastante. E a prova dos 9 foi que, como mencionei anteriormente, com a LG eu deixei de ter esse problema. Eu não senti mais dores de cabeça utilizando a LG como meu novo monitor, né? A LG OLED C2 42. Então esse é um ponto muito importante, é o primeiro ponto negativo e principal, ponto que me fez deixar essa TV, trocar. Textos em 144 Hz.
Não chega a ser um problema assim muito relevante, porque existem ações que você pode considerar que são ações de contorno. Então você consegue escapar disso deixando o nível de nitidez da TV em 10, ok? Aqui no Artins eu marco onde você tem a menção desses problemas, tá? E ele menciona que a nitidez do texto ela é muito pior em 144 Hz do que 120. E aqui vai um motivo, né, para quem tem NVIDIA que é cruel. O que acontece nesse contexto? Se você quer enxergar o texto com clareza e sair da frequência 144 Hz para 120, você vai sacrificar G-Sync, que é o próximo ponto negativo que eu coloquei. VRR apenas em 144 Hz com NVIDIA. Com a AMD, eu conseguia FreeSync ainda a 120 Hz e conseguia trocar o aspect ratio direto na TV de 16:9 para 21:9 ou 32:9 e eu me mantinha com FreeSync, muito diferente do contexto com a NVIDIA. Com a NVIDIA eu só tinha VRR a 144 Hz. Lembrando que quando eu habilitava G-Sync Compatible, tá, para esse display no painel de controle da NVIDIA, eu recebia, não tem um warning, mas tem uma descrição lá embaixo. Olha, esse display não é certificado como G-Sync Compatible, tá? Então, esses dois pontos são relevantes. Essa questão do texto, você pode contornar aplicando uma nitidez de nível 10 na televisão, tá? Ou trabalhar a 120 Hz, só que se você tiver NVIDIA, você vai sacrificar G-Sync no processo. Que é aqui, eu deixo marcado, onde no review recente do Artins, usando esse display como monitor, isso é mencionado, onde eles falam que, infelizmente, conectado no PC com uma GPU NVIDIA, o VRR não funciona se você estiver trabalhando a 120 Hz. Isso é fato, tá? Na lista de displays com G-Sync Compatible no site da NVIDIA, você não encontra, tá? Filtrando aqui por fabricante, esse display da Samsung mencionado. Ele não está aqui. Então, qual é a minha red flag para essa questão? É que se você precisar abrir um suporte, eventualmente, devido a uma falha no G-Sync ou coisas do tipo, você não vai poder contar nem com a NVIDIA, nem com a Samsung. E eu tive alguns problemas associados a isso. Eu tinha desincronização com a minha barra de som, que é da própria Samsung, é uma Q800B, ela simplesmente desconectava, eu ia lá, reabilitava o G-Sync e minha barra de som voltava. Isso não aconteceu mais quando eu passei a utilizar a LG C2, tá? Então fica aí um dos problemas que eu tive por conta dessa não compatibilidade entre NVIDIA e Samsung QN90B. Talvez você sofra outros efeitos além desses, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Falando de outros pontos negativos, esses três aqui são basicamente os mesmos, então eu não indico a NVIDIA por conta desses dois problemas acima. HDR, senhores, é muito importante. Quando a gente fala de HDR para filmes, essa TV, por conta do alto brilho, ela desempenha muito bem. Quando a gente fala de um contexto de HDR para uso no desktop, dentro dos jogos, dentro do Windows, né, que foi o uso que eu fiz desse display, olha, eu não indico. Assim, achei um desempenho que ficou muito a desejar, tá? Quando testei a AMD, o resultado foi o mesmo. E quando eu falo de algo que deixou a desejar, já é comparando diretamente com o que eu tenho aqui na minha LG 42 polegadas C2. O HDR da OLED, mesmo não tendo o mesmo nível de brilho, ele foi muito mais satisfatório que o da Samsung, utilizando esse display como monitor. Então fica esse ponto que eu não curti. Esses três pontos finais, Color Banding, Blooming e painel VA, eu já tinha mencionado no passado, inclusive postei no Twitter, tá? Falando para o pessoal tomar cuidado, porque não é algo que aparece nos reviews. E, de fato, em diversas ocasiões você se depara com Blooming, né? Eu deixei alguns exemplos no tweet. Isso aqui é um caso de Witcher, é bem expressivo isso lá. Color Banding também, tá? Lembrando que, quando eu falo desse desconforto associado ao Color Banding, eu utilizei
tanto a QN90B quanto a Samsung com as mesmas configurações, tanto na AMD quanto na Nvidia, e a LG simplesmente funciona. Então, senhores, para concluir aqui a lista de prós e contras, o que eu diria? Eu diria que é um display que vale a pena. Se você não é sensível a flicker, vale muito a pena. Agora, se compara a uma LG OLED? Não se compara. O sucesso desse display do display da Samsung, se dá muito por conta do marketing que foi feito e das primeiras análises que não de fato utilizaram essa TV. Tá? Então a Samsung bateu bastante na tecla de uso como utilizem essa TV também para ser o monitor de vocês, e eu não recomendo. Não recomendo para esse fim se você for sensível a flicker e se você não tolera esses problemas que eu mencionei aqui. Então, num contexto onde a gente não tem uma LG OLED 42 polegadas concorrendo diretamente com ela, e hoje os preços estão com uma diferença não muito grande, então, se o cenário não fosse esse, eu até recomendaria essa TV. Então, fica o feedback para a Samsung. Vamos trabalhar numa QN90C com um display que seja flicker free, né? Que apresente uma compatibilidade com G-Sync superior a esse cara aqui, que dê uma melhorada na questão do VA, né? Para quem não sabe, os modelos de 55 ou acima contam com outro painel que é superior ao de 43 polegadas. Não que, para um contexto de uso no PC, você sinta falta de um ângulo de visão melhor. Você vai estar no ângulo perfeito. Eu, assim, enquanto estava ali trabalhando ou jogando e estava diretamente de frente, né, para a TV, eu não senti falta de um painel melhor. Mas é basicamente isso, tá, senhores? Eu me despeço aqui, agradeço aí a vocês que ficaram até aqui e, enfim, tomem aí tirem as suas conclusões, tomem cuidado com as análises que não representam nada além do que uma redistribuição do material de marketing da Samsung e, enfim, espero ter ajudado aí vocês a decidirem. Eu sei que Natal já passou, né? Mas por que eu trouxe isso agora? O Artins ele atualizou a análise técnica profunda dele, inclusive essa menção do VRR não ser compatível com G-Sync é recente, é atual. Então foi basicamente por isso. É um display que vale a pena quando ele não compete com a LG OLED, tá? Falando de uma comparação entre esse display e os demais monitores, eu fico com a Samsung QN90B. Davi, se você não tivesse sofrido com flicker, a Samsung ou a OLED, eu ficaria com a Samsung. Eu gostei muito da qualidade de imagem dela, gostei muito do brilho, ponto esse que me faz falta um pouco na OLED, especialmente em SDR. Em HDR não sinto tanta falta, mas eu sinto saudade do brilho da QN90B, só que por conta dos problemas, por conta do flicker, das dores de cabeça, eu prefiro ficar com a LG. Então, no futuro próximo, com display flicker free, eu acho que a Samsung pode assumir o topo, né? Eu acho que ela está no caminho, mas ainda não chegou lá. Então, hoje, o que vale mais, na minha opinião, é uma LG OLED C2 42 polegadas para uso como display do que a QN90B. Abraço, pessoal!